Sasuke cresceu como um garoto carinhoso, vivendo tranquilo com a família e especialmente grudado no irmão mais velho, que ele idolatrava. Seus pais escolheram seu nome esperando que ele carregasse a força lendária de Sasuke Sarutobi, como se fosse um recado para o futuro do clã, mas desde cedo ele enfrentou um dilema pesado: tentar existir além do brilho quase cegante de Itachi. Para todos os Uchiha, e até para o próprio pai, Itachi era um prodígio. Tudo nele parecia extraordinário. Já Sasuke se sentia apagado, mesmo tentando ficar perto do irmão sempre que dava. Itachi era gentil, mas empurrava essas aproximações adiante com um jeito ritualístico, como se houvesse algo que ele não pudesse dizer. Ao entrar na academia, Sasuke decidiu que conquistaria respeito por conta própria. Se jogou nos treinos, mostrando resultados impecáveis. Só que nada disso tirava a sensação de estar vivendo na sombra do irmão. Pior, com o tempo, Itachi começou a se afastar. O calor que Sasuke conhecia virou um silêncio frio dentro de casa. E quando surgiram suspeitas envolvendo a morte de Shizui, o clima no clã azedou de vez. Sasuke era novo demais para entender as conversas sussurradas pelos adultos. O que ele percebia era que, enquanto Itachi perdia prestígio, o pai de repente passou a olhar para ele com a atenção que sempre desejou. Fugaku decidiu ensiná-lo a técnica da grande bola de fogo, um marco da linhagem, e ficou satisfeito quando Sasuke dominou o jutsu. Pediu então que o filho trilhasse um caminho diferente do de Itachi, como se tentasse protegê-lo de algo. A noite que destruiu tudo chegou sem aviso. Voltando para casa, Sasuke estranhou o silêncio absoluto das ruas, até perceber os corpos dos vizinhos espalhados pelo caminho. Cada passo levava a um terror maior, o clã inteiro tinha sido exterminado. Em desespero, correu até os pais, e encontrou apenas Itachi diante deles. Quando tentou entender o que estava acontecendo, foi preso em ilusões repetidas do massacre, como se fosse obrigado a reviver o trauma sem parar. Atordoado, escutou Itachi dizer que havia feito aquilo como um teste para medir seu poder. Para Sasuke, essas palavras destruíram a imagem do irmão que ele tanto adorava. Tentando fugir, percebeu que Itachi não tinha intenção nenhuma de matá-lo. Pelo contrário, queria que ele sobrevivesse, crescesse e um dia fosse forte o bastante para enfrentá-lo. Itachi plantou essa ideia de propósito, alimentando o ódio de Sasuke, deixando claro que só seguindo esse caminho ele despertaria um poder maior, o Mangekyou Sharingan. Quando recobrou a consciência, Sasuke descobriu que era o único sobrevivente do massacre. Os dias seguintes foram de luto silencioso, caminhando pelas ruínas do clã e tentando entender o que restou da própria vida. Com o tempo, a dor se transformou em objetivo, ele viveria para ficar forte o suficiente para destruir Itachi. Essa decisão deixou Sasuke duro por dentro. Na academia, passou a focar totalmente nos treinos, ignorando elogios, amizades e qualquer distração. Esse isolamento, ironicamente, chamou ainda mais atenção, o que irritava Naruto, que queria justamente ser notado. Essa diferença entre os dois acabou criando uma rivalidade natural. O terceiro Hokage observava os dois garotos e via que seus destinos eram entrelaçados. Ele sabia que o Sharingan de Sasuke poderia ser essencial para um dia controlar a ameaça que existia dentro de Naruto. Por isso, quando viraram genins, reuniu Sasuke, Naruto e Sakura sob a liderança de Kakashi, formando o time 7. Só que, para Sasuke, tudo isso era apenas um pedaço do caminho até Itachi. Ele logo percebeu os sentimentos de Sakura, mas inicialmente só enxergava nela uma imaturidade dolorosa, especialmente quando ela falou com leveza sobre Naruto não ter família, tocando numa ferida que Sasuke carregava aberta. Assim, se manteve distante. Quando o treinamento com Kakashi começou, o sensei quis saber se eles eram capazes de agir como equipe, mas Sasuke tentou resolver tudo sozinho, só fortalecendo o ressentimento de Naruto e colocando o teste em risco. No final, pareciam ter falhado. Durante o castigo, porém, Sasuke tomou uma decisão inesperada, dividiu sua comida com Naruto, mesmo indo contra a ordem direta de não alimentá-lo. Nesse momento, pela primeira vez, ele deixou escapar a possibilidade de que talvez tivesse um time que dependia dele, e que ele também precisava dos outros. Era exatamente o ponto que Kakashi queria ver, e por isso aprovou os três. Logo chegou a primeira missão real, escoltar Tazuna até o País das Ondas. Parecia simples, mas o contrato escondia a verdadeira gravidade da situação. Tazuna precisava ser protegido de mercenários enviados por Gato, um tirano que controlava economicamente o país enquanto ele tentava terminar uma ponte que libertaria todo mundo da opressão. Kakashi optou por seguir mesmo assim. Naruto titubeou, mas Sasuke provocou bastante para que ele continuasse, e, dali pra frente, criou-se um laço estranho entre rivalidade e amizade. A situação ficou séria quando enfrentaram assassinos de verdade. Enquanto Kakashi lutava com Zabuza, Sasuke acabou preso nos espelhos de gelo de Haku. Naruto chegou para ajudar, mas, sem entender a técnica, caiu na armadilha junto com ele. Sasuke percebeu que nem seus jutsus de fogo davam conta de quebrar os cristais. Mesmo assim, enquanto o combate seguia, seu Sharingan foi ficando mais afiado, lendo melhor os movimentos inimigos. Quando Haku decidiu atacar Naruto primeiro, Sasuke reagiu sem pensar e entrou na frente, usando o próprio corpo como escudo. Não foi um gesto calculado, mas instintivo, uma reação de quem não queria perder alguém importante. Por que me salvou? Eu não pedi isso! Eu não sei. Meu corpo me empurrou.
Você sabe que eu odiava você. Sasuke. Não deixe o seu sonho morrer. Depois disso, caiu desacordado, parecendo morto. Mas Haku, apesar de tudo, tinha um bom coração. Ele evitava golpes fatais, e por isso Sasuke acabou sobrevivendo. Acordou mais tarde, descobrindo que a batalha tinha terminado de forma trágica, mas que o país das ondas finalmente estava livre. A ponte foi concluída e batizada em homenagem a Naruto. De volta à vila, Kakashi avaliou que seus alunos estavam prontos para o exame Chunin. Sasuke carregava uma confiança quieta em até ser desmontado por Rock Lee, que o derrotou usando só Taijutsu. A derrota expôs um limite que Sasuke nunca imaginou ter, e mexeu direto no orgulho Uchiha. Os exames Chunin começaram com uma prova escrita que parecia comum, mas Sasuke percebeu rápido que o verdadeiro objetivo era testar quem conseguia conseguir informação sem ser pego. Usou o Sharingan para captar os menores detalhes dos outros candidatos e reproduzir as respostas. No fim, o time 7 passou inteiro. A segunda fase, na Floresta da Morte, mudou tudo. O objetivo oficial era reunir os 2 pergaminhos, mas isso se tornou secundário quando Orochimaru apareceu disfarçado. Mesmo antes de saber quem era, Sasuke entendeu pelo instinto que não tinha chance contra aquele nível de poder. O medo paralisou até Naruto se jogar para cima do inimigo sozinho, numa tentativa desesperada de quebrar aquele bloqueio mental de Sasuke. Naruto caiu rápido, mas a atitude foi o empurrão que Sasuke precisava para reagir. Ele conseguiu imobilizar Orochimaru por um instante, o suficiente para o Sannin decidir que Sasuke serviria como um recipiente perfeito e marcar seu pescoço com o selo amaldiçoado, esperando que um dia isso o conduzisse até ele. A dor foi tão intensa que Sasuke desmaiou. Quando acordou horas depois, o selo queimava como se tivesse vida própria. Percebeu que Sakura havia protegido os 2 durante toda a noite e apanhado por isso. Ao ver um adversário debochando das agressões, Sasuke perdeu o controle e avançou com uma crueldade que não reconhecia em si mesmo. Só parou porque Sakura o segurou e conseguiu trazê-lo de volta pouco a pouco, impedindo que o selo dominasse de vez. Depois desse caos, o time nos dias seguintes conseguiu o último pergaminho e avançou para as lutas individuais. Nem mesmo pense em contar sobre essa marca. Isso não tem nada a ver com você. Sasuke enfrentou Yoroi já ciente, por Kakashi, que soube graças a Sakura do que havia acontecido, de que não podia usar o selo amaldiçoado, ou seria imediatamente eliminado. Com o chakra quase no fim, Sasuke recorreu à observação de seu Sharingan, reproduziu os movimentos de Rock Lee com precisão, imitando o estilo que antes o havia derrotado. Assim, conseguiu vencer. Após o combate, Kakashi reforçou um selo de contenção sobre o selo de Orochimaru, garantindo que Sasuke só o ativaria por vontade própria. O procedimento o deixou inconsciente. Com um mês até as finais, Sasuke precisava treinar sem recorrer ao poder proibido. Kakashi assumiu o treinamento pessoalmente, focando em velocidade, controle corporal e no Chidori, que se tornaria o golpe característico de Sasuke. No dia das finais, Sasuke quase foi desclassificado por atraso, mas chegou no último segundo. Enfrentou Gaara e, graças à nova velocidade, conseguiu ultrapassar a areia defensiva do adversário. O Chidori rompeu a camada automática de proteção e feriu o braço de Gaara, o que permitiu a Sasuke sentir por um instante a presença monstruosa da Biju dentro dele. Antes que a luta continuasse, uma ilusão gigantesca cobriu o estádio, começava a invasão da areia e do som. O exame terminou na hora e a vila entrou em guerra. Gaara fugiu para completar sua transformação e Sasuke foi atrás, mesmo sendo atrasado por Kankuro. Shino apareceu e abriu o caminho para ele seguir. Quando alcançou Gaara, o Shuriken já estava perdendo o controle. A luta foi brutal desde o início. Sasuke usou tudo que tinha, a mobilidade treinada, os 2 Chidori permitidos. Quando percebeu que não tinha alternativa, arriscou o terceiro ataque usando o selo amaldiçoado. Mesmo assim, não conseguiu superar a força do monstro incompleto. Naruto e Sakura chegaram a tempo de evitar que Sasuke fosse esmagado. Exausto e sem esperança de vencer naquele estado, Sasuke sugeriu desviar a atenção de Gaara para permitir que os outros escapassem, mas Naruto decidiu assumir a luta sozinho. Quando Sasuke viu o poder que emergiu de Naruto, um poder que ele nunca imaginou existir naquele garoto que chamava de fracassado, ficou profundamente perturbado. No fim, carregou Naruto de volta, inconsciente. Após a batalha terminar, a guerra encerrou-se com o sacrifício do terceiro Hokage. Com a vila tentando se reerguer, um novo susto caiu sobre todos. Itachi havia retornado como parte da Akatsuki e estava atrás de Naruto. Tentaram esconder isso de Sasuke, mas ele ouviu a tempo e correu sozinho para encontrá-lo. Chegou no local em que Naruto estava, e encarou o irmão pela primeira vez desde o massacre. Itachi observou o progresso de Sasuke com frieza, e destruiu todas as esperanças do irmão. Quebrou seu braço com facilidade, mostrando que a diferença entre eles ainda era gigantesca. Só quando Jiraiya apareceu a situação mudou. Antes de partir, Itachi prendeu Sasuke em um genjutsu, forçando-o a reviver o assassinato dos pais repetidas vezes, e deixando clara sua fraqueza.
Sasuke ficou dias internado até ser curado pela nova Hokage, trazida por Naruto e Jiraiya. A saúde voltou, mas o equilíbrio interno não. A sensação de impotência diante de Itachi e o fato de Naruto estar crescendo cada vez mais rápido corroíam Sasuke por dentro. Essa frustração explodiu e ele desafiou Naruto no hospital. O que começou como uma disputa virou tentativa real de machucar. Quando as técnicas de ambos estavam prestes a se chocar, Kakashi apareceu e impediu uma tragédia. Ao ver o estrago causado pela técnica de Naruto, Sasuke ficou ainda mais ferido no orgulho. Kakashi tentou mostrar a Sasuke que seu poder, especialmente o Chidori, existia para proteger os amigos, não destruí-los. Mas Sasuke já estava tomado por um vazio difícil de segurar. Foi nesse estado que os 4 do Som encontraram. Eles carregavam o mesmo selo e mostraram o quanto haviam crescido graças ao poder de Orochimaru. Ofereceram a Sasuke uma rota rápida para alcançar a força que ele tanto buscava, algo que Konoha jamais poderia oferecer em tão pouco tempo. Essa proposta foi o gatilho final. Se queria vingança, Sasuke precisava abandonar tudo. Naquela noite, fugiu da vila. Sakura tentou impedir, pediu para não romper o laço do time e até se declarou para ele oferecendo-se para ir com ele. No entanto, Sasuke recusou, a deixou inconsciente e se afastou sem olhar para trás. Já fora da vila, juntou-se aos 4 do Som. Eles decidiram acelerar a evolução do selo com um procedimento que o deixou imóvel dentro de um recipiente até a transformação terminar. Quando despertou, sentiu sua força multiplicada. Partiu sozinho para encontrar Orochimaru, ignorando um grupo formado por seus amigos que arriscavam a vida para resgatá-lo. Naruto conseguiu alcançá-lo no Vale do Fim antes que cruzasse o ponto sem retorno. A luta que começou ali deixou de ser simbólica. Para Sasuke, era um teste necessário para romper o limite que Itachi havia imposto. Ele acreditava que precisava cortar seu laço mais forte para avançar. O combate foi devastador. Naruto liberou o chakra da Kyuubi e Sasuke despertou a forma mais extrema do selo. A colisão dos dois ataques quase remodelou o vale. No fim, os dois caíram. Sasuke levantou o primeiro. Diante do amigo inconsciente, decidiu poupá-lo. Não deixaria Itachi determinar seu caminho. Deixou sua bandana ninja marcada pela luta para trás, e seguiu adiante. Quando chegou ao esconderijo, descobriu que Orochimaru tinha acabado de trocar de corpo para sobreviver, mas ainda estava disposto a treiná-lo até que ficasse pronto para servir como sua futura casca. 2 anos e meio depois, Sasuke ainda vivia no covil de Orochimaru, focado apenas em evoluir. Foi nesse período que surgiu Sai, o novo integrante enviado pela Folha para substituir a antiga vaga dele no time 7. Assim que percebeu isso, Sasuke se irritou, principalmente quando Sai tentou cutucar seu orgulho usando o nome de Naruto. Para Sasuke, aquilo soou como invasão e provocação direta, e ele quase eliminou o garoto no ato. A situação piorou quando Sai mencionou que Naruto o tratava como família. Sasuke deixou claro com sua atitude que só reconhecia um único irmão, e esse irmão era justamente o alvo que ele pretendia destruir. Mais tarde, Sai tentou capturá-lo para arrastá-lo de volta à vila. Sasuke reagiu liberando um fluxo de chakra esmagador. Logo depois, Naruto, Sakura e Yamato finalmente o encontraram. O reencontro foi gelado. Sasuke demonstrou desprezo pelo fato de Naruto ter passado anos correndo atrás dele. Deixou explícito, com sua postura impassível, que no Vale do Fim poupou Naruto porque quis, e que num novo confronto, não hesitaria. Em seguida, neutralizou o grupo inteiro sem esforço, mostrando o quanto seu treinamento com Orochimaru tinha elevado. Naruto considerou recorrer ao poder da Nove Caudas, mas Sasuke invadiu a consciência dele com o Sharingan e suprimiu a influência de Kurama. Até a própria besta reconheceu naquele olhar um instinto letal que lembrava Madara Uchiha. Quando Yamato tentou contê-lo, Sasuke escapou com facilidade e se preparou para eliminar o time todo. Só não fez isso porque Orochimaru apareceu e interrompeu o ataque. Sasuke recuou apenas por conveniência. Queria que o grupo de Naruto continuasse derrubando membros da Akatsuki, abrindo caminho para seu objetivo real de eliminar Itachi. Nos meses seguintes, Sasuke se afundou cada vez mais em treinos extremos. Orochimaru colocava grupos inteiros de adversários contra ele, mas nada parecia à altura. Sasuke já não buscava a aprovação do mentor, só via as batalhas como um meio de chegar a Itachi. Em certo ponto, percebeu que já tinha absorvido tudo o que Orochimaru podia oferecer. Assim, decidiu que o próximo passo era eliminá-lo. Seu desprezo por Orochimaru cresceu justamente porque ele tratava pessoas como ferramentas descartáveis, lembrando a frieza que Sasuke associava ao próprio Itachi. Orochimaru revelou sua verdadeira forma e quando Sasuke abaixou a guarda, tentou tomar seu corpo, mas o plano virou contra o Sannin. Sasuke inverteu o ritual e absorveu Orochimaru para dentro de si, mantendo apenas uma fração do chakra dele presa, o suficiente para usar algumas técnicas. Livre da influência do mestre, Sasuke começou a formar sua própria equipe, gente que Orochimaru havia usado como experimento, mas que Sasuke agora selecionava como ferramentas conscientes para um único propósito: destruir Itachi Uchiha. Recrutou Suigetsu, com seu corpo líquido imune a ataques simples, Karin, com rastreamento absurdo e capacidade de cura, e Jugo, dominado pela energia natural que alimentou o selo amaldiçoado. Deu ao grupo o nome Hebe e partiu à caça do irmão. Durante essa busca, Sasuke caiu numa emboscada. Um mascarado tentou distraí-lo enquanto Deidara atacou do alto com argila explosiva. Sasuke se livrou usando a carcaça de uma serpente colossal como escudo e avançou direto.
Chegou a atravessar o mascarado, mas percebeu que o sujeito continuava ileso, o que o deixou em alerta. O confronto com Deidara escalou e Sasuke ativou o segundo estágio do selo e empurrou o inimigo para o próprio campo minado. Furioso por não conseguir atingir Sasuke, Deidara usou seu C4, microbombas que pulverizavam alvos de dentro para fora. O Sharingan identificou o truque a tempo, e Sasuke fingiu a própria morte com uma ilusão para se aproximar. A batalha seguiu, e sentindo-se humilhado novamente por um Uchiha, Deidara, numa tentativa de eliminar seu adversário, se explodiu com sua própria técnica final. Porém seu sacrifício foi em vão, pois Sasuke sobreviveu ao invocar Manda, se escondendo dentro dela depois de usar Genjutsu na invocação. Como consequência, a serpente morreu xingando-o até o último segundo. Depois de reencontrar a equipe de um leve descanso, Karin detectou ninjas da Folha. Sasuke imaginou que Naruto estava por perto e decidiu se antecipar, levando o grupo até um esconderijo da Akatsuki. Lá encontrou uma projeção de Itachi. Ele atacou imediatamente, mas descobriu que era apenas um clone. O clone indicou o local onde o verdadeiro Itachi o aguardava antes de desaparecer. Hebi seguiu até o refúgio dos Uchiha, onde Kizami os interceptou e anunciou que dali em diante só Sasuke poderia avançar. Sasuke continuou sozinho até finalmente encarar Itachi. O início do confronto foi um teste mútuo de vontade. Entre ilusões complexas usadas por seu irmão, Sasuke exigiu respostas sobre o massacre da família. Itachi admitiu que teve ajuda de Madara Uchiha e explicou a história dele, além do peso do Mangekyo Sharingan, que o uso excessivo levava à cegueira e que a única forma de evitar isso era transplantar os olhos de um irmão. Itachi deixou claro que aquele reencontro tinha esse propósito. Ele tentou prender Sasuke no Tsukuyomi, mas o caçula quebrou a ilusão. Impressionado, Itachi mudou para ninjutsus. A luta saiu do esconderijo e tomou o céu com chamas gigantescas. Quando Sasuke parecia ganhar vantagem, Itachi ativou o Amaterasu. Graças à troca de casca de Orochimaru, Sasuke escapou das chamas negras. Em seguida respondeu com dragões de fogo, mas isso era só distração. O verdadeiro plano de Sasuke era saturar o céu com nuvens carregadas. Assim que a tempestade se formou, ele chamou Kirin, um raio colossal que destruiu o refúgio e caiu diretamente sobre Itachi. Sasuke acreditou ter vencido, mas Itachi ressurgiu coberto pelo Susanoo. Exausto, Sasuke foi forçado a ativar o segundo estágio do selo. Aproveitando a vulnerabilidade que surgiu no selo, a energia de Orochimaru se desprendeu de dentro dele e tomou forma monstruosa, atacando Itachi. Mas sua liberdade não durou muito, já que Itachi ergueu a espada Totsuki e o selou de uma vez, libertando Sasuke daquela influência. Quando Itachi caminhou até ele, Sasuke entrou em desespero, achando que os olhos seriam arrancados ali mesmo. Mas Itachi cambaleou, tomado por um colapso final. Sangrando e quase caindo, se aproximou, tocou a testa de Sasuke, o mesmo gesto de sempre, e morreu sorrindo ao lado do irmão. Sasuke, sem entender o que havia acabado de acontecer, desmaiou pelo esgotamento. Quando acordou, o mascarado estava ali, cuidando dos ferimentos. Assim que Sasuke olhou o Sharingan daquele que se intitulava Madara, o Amaterasu disparou sozinho, um gatilho que Itachi havia deixado para protegê-lo. O mascarado escapou, e depois, contou toda a verdade. Itachi sacrificou tudo para salvar Sasuke, cumprindo uma ordem secreta da própria vila para impedir um golpe dos Uchiha. Revelou ainda toda a manipulação política por trás do massacre e explicou que na luta final, Itachi só queria forçar Orochimaru a se revelar para selá-lo e deixar Sasuke livre. Recordando gestos, cenas e fragmentos esquecidos, Sasuke finalmente entendeu quem Itachi realmente foi. Diante do pôr do sol, chorou. Depois reuniu o time, mudou o nome para Taka e tomou uma nova decisão. Konoha pagaria pelo que fez ao irmão. Tobi ofereceu ajuda a Sasuke, mas cobrou um preço. Queria que Taka capturasse o Jinchurikin do Oito Caudas para Akatsuki. Sasuke aceitou porque via nisso apenas mais um passo rumo à sua vingança, e o time partiu imediatamente para caçar o alvo. Quando encontraram Bi, Sasuke avançou certo de que conseguiria dominá-lo rápido, mas logo percebeu que o Jinchurikin era muito acima do que esperavam. Por várias vezes Sasuke quase morreu, sendo salvo por Suigetsu, Karin e Jugo no limite. A luta escalou quando Bi liberou parte do poder do Oito Caudas. Sasuke tentou prendê-lo num genjutsu, mas Bi fingiu ter caído no truque e acertou Sasuke com um golpe que o deixou à beira do fim. Mais uma vez, foi salvo pelos companheiros. Bi, como um Jinchurikin completo, se transformou no Hashibi, e lançou uma Bijudama. Suigetsu colocou o corpo na frente para proteger Sasuke e o resto do time. Sobreviveu, mas ficou num estado deformado. Sem alternativas, Sasuke recorreu ao Amaterasu herdado de Itachi e finalmente fez o Oito Caudas recuar. Taka levou o corpo desacordado do inimigo e entregaram ao suposto Madara. Ali, Sasuke decidiu romper o pacto, destruiria Konoha sozinho. Mais tarde, o mascarado os alcançou furioso ao descobrir que Bi havia escapado após enganá-los com um tentáculo usado como substituição. Além disso, trouxe uma notícia que chamou a atenção de Sasuke imediatamente. A folha tinha acabado de ser destruída por Pen. Se Sasuke queria vingança real, deveria ir direto atrás dos Kages, no País do Ferro, e eliminar Danzo, o homem por trás da ordem que condenou Itachi. Para Sasuke, a direção era perfeita. Com instruções de Zetsu Branco, invadiu o território onde os 5 Kages estavam reunidos. Pouco depois, Zetsu revelou sua localização de propósito, fazendo todos os líderes irem atrás dele. Sasuke dizimou vários samurais antes de enfrentar
matar o Raikage. O confronto foi violento desde o início. Jugo caiu rápido. Sasuke quase morreu esmagado, salvo apenas pela defesa inicial do Susanoo. Ele então envolveu a armadura do Susanoo com Amaterasu, obrigando o Raikage a sacrificar o próprio braço para atacá-lo por vingança contra o que acreditava que Sasuke fez a Bi. Gaara apareceu em seguida intervindo na batalha. Em seguida tentou apelar para qualquer traço de humanidade que pudesse restar em Sasuke, mas Sasuke, tomado pelo ódio e pela visão cada vez mais falha do Mangekyou, só enxergava destruição. Explodiu o teto do salão, soterrando aliados e inimigos, e ordenou que Karen localizasse Danzo, o alvo, porém, fugiu em meio ao caos. A Mizukage tentou impedir Sasuke, tentando vaporizá-lo. Com a ajuda de Zetsu, Sasuke escapou, mas deu de cara com o Tsuchikage, que tentou pulverizá-lo com sua técnica especial, mas para surpresa geral, o mascarado surgiu carregando Sasuke nos ombros, após resgatá-lo com seu jutsu dimensional. Tobi então recolheu Sasuke e Karen e os retirou dali. Após se recuperar, Sasuke recebeu do suposto Madara a localização exata de Danzo. Determinado a finalizar o assunto de uma vez, foi levado até ele. Antes de matar o velho, Sasuke exigiu entender se ele realmente tinha ordenado o massacre do clã. Danzo admitiu, tratando Itachi como traidor, e isso selou o destino dele. Sasuke invocou Susanoo e tentou esmagá-lo, mas Danzo sobrevivia a cada golpe graças ao braço carregado de Sharingan roubados, usando Izanagi para manipular a própria realidade. Sasuke então o enganou, fez Danzo acreditar que ainda tinha um olho ativo, levando-o a desperdiçar sua última vida. Quando percebeu que já era tarde demais, e diante disso, Danzo tentou usar Karen como refém. Sasuke não hesitou e atravessou os dois de uma vez. Danzo, sem saída, ativou um selo suicida para tentar levar Sasuke com ele, mas o mascarado o alertou e ambos escaparam da explosão. Com a missão concluída, Sasuke parecia satisfeito com a morte de Danzo. O mascarado avisou que se continuasse forçando o Mangekyou, ficaria cego, e também sugeriu que eliminasse Karen, que já não teria utilidade. Sozinho com ela, Sasuke reuniu o chakra para matá-la. Nesse momento, Sakura apareceu dizendo que abandonou a folha para se juntar a ele em sua destruição. Sasuke, sem um pingo de inocência, decidiu testá-la mandando que eliminasse Karen. Quando Sakura se aproximou, Sasuke se preparou para matá-la também, mas Kakashi surgiu e impediu. Kakashi tentou entender o que restava do antigo aluno, mas Sasuke não queria mais diálogo. Culpar a folha pela queda do clã era tudo que importava para ele, e seu objetivo agora era impor o mesmo desespero à vila. Quando ativou um Susanoo ainda mais avançado, seus olhos começaram a falhar. A cegueira que Itachi o havia alertado estava chegando rápido. Sakura tinha a chance de atacá-lo por trás, mas hesitou, diferente de Sasuke, que a pegou pelo pescoço. Por sorte, Naruto chegou a tempo de impedir o pior. Sasuke, resoluto no novo caminho, retomou o combate contra ele. No choque das técnicas, suas consciências se tocaram por um instante, e Sasuke assumiu internamente que destruiria a vila, e que Naruto teria de matá-lo se quisesse impedir isso. Naruto recusou um desfecho que um dos dois morra, e o impacto da colisão lançou ambos para longe. A obsessão de Naruto por ele o incomodava, e Sasuke perguntou o porquê daquilo, mas Naruto reafirmou que era por sua amizade. Ainda assim, Sasuke saiu dessa troca decidido, eliminaria Naruto quando chegasse a hora e só então destruiria a vila. Em seguida, partiu com o mascarado e exigiu os olhos de Itachi para completar a evolução de seu poder. O transplante foi rápido. Algum tempo depois de sua recuperação, Sasuke testou o novo Sharingan eliminando o Zetsu branco que estava cuidando dele. Ao deixar a base, descobriu após ser atacado por mais Zetsus, que a quarta grande guerra ninja estava em andamento e que o mascarado tinha declarado guerra à aliança. Motivado pela necessidade de encerrar sua rixa com Naruto, Sasuke partiu em sua direção, mas no caminho encontrou alguém que jamais pensou rever, Itachi, revivido por uma técnica proibida. O irmão explicou o que pôde, carregando arrependimentos antigos, e Sasuke decidiu acompanhá-lo até Kabuto, responsável pelo Edo Tensei. Kabuto, agora fundido a experimentos em modo sábio, acreditava ser invencível. Ele atacou os irmãos, tentando jogar Sasuke contra Itachi, mas Itachi garantiu que revelaria tudo ao fim da batalha, mantendo Sasuke focado. No desfecho, Itachi usou uma técnica que prendeu Kabuto numa repetição eterna. Com Kabuto vulnerável, Itachi encerrou o Edo Tensei e liberou as almas. O corpo dele começou a se desfazer. Sasuke deixou claro que não perdoaria Konoha pelo que tinham feito com o clã e com o irmão. Antes de desaparecer, Itachi revelou tudo o que sempre guardou: medos, lealdades, escolhas, tristezas e o amor profundo que nutria por Sasuke. O caçula viu cada memória como uma lâmina quente no peito, mas sua raiva contra a vila não desapareceu naquele instante. Itachi, no entanto, pediu apenas que ele não carregasse sozinho o peso do ódio. Encostou a testa de Sasuke uma última vez e se desfez em fragmentos de luz. Sasuke ficou parado, tentando entender o que significava ser ninja, ser Uchiha ou pertencer a uma aldeia. Nisso, Suigetsu e Jugo o alcançaram. Sasuke concluiu que precisava de respostas definitivas e que só Orochimaru poderia fornecê-las. Usou o selo amaldiçoado de Anko para reviver o Sannin. Intrigado com a postura de Sasuke, Orochimaru aceitou guiá-los ao Santuário Naka, onde segredos antigos estavam guardados. No templo, Orochimaru realizou um novo Edo Tensei trazendo de volta os 4 primeiros Hokages. Sasuke ouviu cada um falar sobre a criação da aldeia, os conflitos
com o clã Uchiha e as tentativas fracassadas de evitar séculos de desconfiança. Ao ouvir Hashirama, Sasuke finalmente entendeu o que Itachi tentou proteger. Percebeu que destruir Konoha seria negar tudo que o irmão tinha sacrificado. Assim, tomou sua decisão definitiva: defender a vila. Karin apareceu furiosa por quase ter sido morta por ele, mas Sasuke pediu desculpas, e ela o perdoou sem resistência. No campo de batalha, os jovens de Konoha ficaram chocados ao ver Sasuke como aliado. Ele explicou que escolheu proteger a vila e que pretendia ser Hokage, deixando todos mais confusos. Mas não havia tempo para explicações. O time 7 se reuniu pela primeira vez em anos e avançou, cada um invocando sua criatura de guerra. Sasuke então combinou o poder de seu Susanoo completo com o Rasen Shuriken de Naruto, atingindo 10 caudas. Mas Obito Uchiha, o homem que escondia sua identidade por trás do nome de Madara, retornou da outra dimensão após enfrentar Kakashi. A situação virou completamente quando ele se tornou o Jin Shuriken do Jubi. Os Hokages tentaram pará-lo e caíram um após o outro. Sasuke e Naruto avançaram juntos, mas Obito já não estava mais dentro dos limites humanos. Minato precisou intervir para salvar os dois. Depois de reagrupados, Sasuke e Naruto, ao lado de Minato e Tobirama, atacaram novamente e conseguiram acertá-lo, mas descobriram que seu corpo era imune a ninjutsu. Logo perceberam que apenas técnicas com energia natural funcionavam. Obito então emergiu a árvore divina de seu corpo. Grande parte da aliança foi absorvida, deixando Naruto sem forças emocionais. E foi Sasuke quem o fez reagir. Como não dominava energia natural, Sasuke recebeu de Jugo uma fusão de energia diretamente no Susanoo, permitindo que ele, Naruto e os demais aliados arrancassem as biju do corpo de Obito. Com o Obito vulnerável, Sasuke avançou para finalizá-lo, mas Kakashi surgiu e tentou assumir esse peso. Minato o impediu e instruiu Sasuke, Naruto e os outros a selarem Madara, o único que escapou da liberação do Edo Tensei. Quando o encontraram, Madara havia renascido totalmente. Sasuke tentou eliminá-lo, já que ele não era mais imortal. Madara admirou as habilidades dele e sugeriu união, mas Sasuke rejeitou. O lendário Uchiha então decidiu recuperar todas as bijus, seguindo o plano Olho da Lua. Sasuke tentou atacá-lo novamente, mas foi perfurado no peito com facilidade. À beira da morte, desmaiou e foi levado a um plano espiritual onde encontrou Hagoromo, o sábio dos 6 caminhos. O ancestral explicou sua ligação com Indra e ofereceu parte de seu poder, equilibrando-o ao lado de Naruto para deter o Tsukuyomi infinito. Sasuke aceitou e retornou à vida com o Rinnegan desperto. Com um novo olho, Sasuke voltou para o lado de Naruto e retomou a luta com mais precisão. Conseguiu enxergar os clones invisíveis que Madara espalhava pelo campo e forçou o inimigo a se movimentar. Madara escapou e arrancou o Sharingan de Kakashi, preparando o terreno para avançar no plano final, recuperar o Rinnegan na outra dimensão onde Obito estava. Nesse intervalo, Kakashi viu sua antiga equipe reunida outra vez. Mesmo sem entender o que se passava na cabeça de Sasuke, decidiu seguir com eles. Não havia tempo para conversar, já que Madara reapareceu completo. O inimigo voltou muito mais poderoso. Depois de distrair o grupo com suas sombras, Madara ativou o Genjutsu Global sem dar brecha para interrupção. Sasuke reagiu na hora, envolveu o time 7 com o Susanoo para impedir que fossem puxados para os sonhos. Avisou o que estava acontecendo do lado de fora e deixou claro que só salvou Kakashi e Sakura porque estavam próximos de Naruto. Quando finalmente saíram, o mundo inteiro já estava preso no Tsukuyomi infinito. Antes que Madara pudesse aproveitar o triunfo, o Zetsu Negro o traiu, iniciando o retorno de Kaguya Otsutsuki. Graças a Hagoromo, Sasuke entendeu imediatamente que a figura diante deles era a origem de todo o chakra. A deusa puxou todos para uma dimensão de lava. Sasuke reagiu rápido, invocou seu falcão para salvar a si Naruto da queda, deixando claro que os outros precisariam se virar. Para ele, só ele e Naruto tinham condições reais de deter Kaguya. Em meio ao confronto, ao ser paralisado diante dela, Sasuke percebeu que a queda do clã Uchiha estava ligada a um plano muito mais antigo, articulado ao longo de eras. Isso só fortaleceu sua determinação de encerrar aquele ciclo com as próprias mãos. A luta seguiu por dimensões diferentes, cada uma exigindo uma estratégia nova. Em certo momento, Kaguya conseguiu separar Sasuke de Naruto, jogando numa dimensão de deserto sem saída. Sasuke vagou sozinho até ser encontrado por Obito e Sakura, que o resgataram. De volta ao combate, Kaguya reagiu com mais agressividade e os arrastou para uma dimensão com gravidade distorcida. Ali, Sasuke ficou vulnerável, e foi salvo por Obito, que se sacrificou para permitir que o grupo escapasse. A batalha final reuniu o último fôlego do time 7. Kakashi avançou usando um Susanoo temporário alimentado pelo chakra deixado por Obito. Naruto desmontou as defesas de Kaguya com seus clones. Sasuke usou o Rinnegan para viajar pelo espaço e se posicionar para o golpe decisivo. Sakura aproveitou a brecha final. Com a combinação perfeita, Naruto e Sasuke encostaram as mãos nela e a selaram para sempre. No fim, não foi apenas a força que decidiu o destino do mundo ninja, mas a união entre aqueles que um dia caminharam como amigos.
Com a derrota de Kaguya e o mundo salvo, restava apenas uma última pendência. Mesmo após tudo que viveram, Sasuke ainda acreditava que a verdadeira paz exigia romper totalmente com o passado. Planejava destruir o sistema atual e se tornar o único responsável por carregar o ódio do mundo, matando os Kages e assumindo o papel de único vilão, para unificar todos por meio do medo. Para isso, precisava cortar qualquer elo emocional, inclusive Naruto. Naruto, por sua vez, não buscava convencê-lo com palavras. Sabia que somente lutando poderia mostrar que ainda havia outro caminho e que os laços entre eles não poderiam ser rompidos com facilidade. Assim, os dois seguiram para o Vale do Fim, o mesmo local onde, anos antes, seus ideais haviam colidido pela primeira vez. Agora, mais fortes, maduros e conscientes do peso de suas escolhas, travariam a batalha definitiva. A luta começa com ambos trocando seus primeiros golpes em um combate corpo a corpo intenso. Sasuke lança bolas de fogo que Naruto desvia enquanto tenta se distanciar, mas Sasuke rapidamente se aproxima, forçando o confronto direto. Sasuke acerta Naruto, que em resposta cria clones para contra-atacar, lançando Sasuke contra a parede. Naruto avança com um Rasengan, mas Sasuke desvia a tempo, e a troca de golpes recomeça. Utilizando seu Rinnegan, Sasuke atrai Naruto e seus clones, destruindo 3 deles com as chamas do Amaterasu, enquanto o Naruto original consegue se proteger. Quando Naruto tenta acertá-lo, Sasuke desvia, tornando a luta mais intensa. Naruto no modo chakra, investe contra Sasuke, que se esquiva e lança uma enorme bola de fogo. Enquanto tenta se defender, Naruto é surpreendido quando Sasuke se teleporta para trás dele e o atinge, lançando-o no rio. Sasuke agora utilizando Susanoo, dispara flechas contra Naruto, que usa suas Gudoudamas para se proteger. Com Sasuke avançando, Naruto entra no modo Biju, e ambos chocam seus ataques. Nesse momento, memórias solitárias do passado de ambos começam a emergir enquanto continuam lutando. Naruto desvia dos ataques de Sasuke e investe com força, mas quando Sasuke contra-ataca, Naruto defende o golpe e o lança contra a água. Mesmo com uma clara oportunidade de atingir Sasuke caído com uma Bijudama, Naruto hesita. Por outro lado, Sasuke totalmente tadafilado e com um tesão imenso em matá-lo, faz seu Kirin descer do céu, eletrocutando Naruto enquanto ele se afasta. Naruto se levanta lentamente e declara que não vai matar Sasuke, nem deixá-lo sozinho, porque ambos entendem profundamente o que é viver na solidão. Determinado, ele avança com uma Bijudama, enquanto Sasuke investe com um Chidori. Seus ataques colidem, causando uma poderosa explosão, conectando-os mentalmente. Naruto tenta convencer Sasuke a desistir de seu plano, argumentando que as 5 vilas estão finalmente unidas. No entanto, Sasuke rebate, dizendo que as vilas só estão juntas porque enfrentavam um inimigo em comum. Ele acredita que cada vila não teve escolha a não ser abandonar seu ódio temporariamente para sobreviver e se aliar às outras na luta. Mas agora, sem um inimigo comum, Sasuke estava certo de que os conflitos inevitavelmente recomeçarão. Ele reafirma que precisa controlar tudo a partir das sombras, pois em sua visão, é isso que o verdadeiro Hokage deve fazer. Eles se afastam, e Sasuke começa a atrair as Biju capturadas para perto de seu Susanoo, declarando que agora é a pessoa mais forte do mundo e que dará o primeiro passo rumo às sombras ali e agora. Ele utiliza seu Susanoo como receptáculo, acumulando o chakra das 9 Biju em sua armadura, elevando seu poder a um nível extremo. Naruto cria clones para contra-atacar, mas Sasuke desfere um golpe em um deles, e a batalha continua com os clones tentando romper a defesa de Sasuke. No entanto, a armadura de Sasuke é tão poderosa que os ataques de Naruto parecem insignificantes. Sasuke começa a dominar a luta, enquanto Naruto intensifica seus esforços, lançando Bijudamas e avançando com seus clones. Mesmo assim, os ataques de Sasuke são cada vez mais perigosos e efetivos. Com determinação implacável, Sasuke prepara seu ataque mais poderoso de todos. Naruto por sua vez dá o sinal, e Kurama, que havia acumulado uma enorme quantidade de energia natural, transfere-a para ele, permitindo que Naruto assuma uma nova forma, com 3 cabeças. Nessa nova forma, Naruto cria 2 Rasen Shurikens especiais, completamente infundidos com o poder sábio e o chakra das Biju. Ele lança seu ataque ao mesmo tempo que Sasuke libera sua flecha de Indra. A colisão entre as técnicas cria uma catástrofe na região, resultando em uma explosão colossal que destrói as estátuas de Hashirama e Madara. O impacto do ataque deixa um rastro de devastação no céu, algo que Kakashi observa à distância. Exaustos, Naruto e Sasuke caem no chão, praticamente sem forças. Sasuke tenta surpreender Naruto usando seu Amaterasu, mas Naruto lida com o ataque com facilidade. Sentindo os efeitos colaterais do uso contínuo do Rinnegan, Sasuke percebe Naruto se aproximando e atacando-o. A luta entre os dois se arrasta, com ambos ficando quase sem chakra. Eles partem para um combate corpo a corpo, trocando socos incessantemente, sem mostrarem sinais de desistência. A batalha continua, embora ambos estejam exaustos e seus golpes não tenham mais eficácia. A bandana de Naruto cai na água, e Kurama avisa que havia infundido um pouco de chakra em Naruto. Aproveitando a situação, Sasuke começa a absorver esse chakra com o poder do Rinnegan, e declara que está destinado a vencer. Ele prepara seu Chidori para atacar seu único amigo. No entanto, o ataque de Sasuke é refletido pela bandana de Naruto, que desvia no último segundo e o atinge, lançando-o contra uma... Irritado com a persistência de Naruto, Sasuke pede que ele desista e permita que tudo termine. Naruto responde que não pode desistir, pois Sasuke é seu único amigo.
Kurama oferece o resto de seu chakra a Naruto, informando que após isso, ele adormecerá. Naruto sorri, estende seu punho para a raposa, e eles se tocam. Kurama recorda quando Naruto estava decidido a salvar Sasuke e acabar com o ódio que também residia em seu coração. Com um sorriso, a raposa adormece, enquanto Naruto se prepara. Com isso, Naruto e Sasuke avançam um em direção ao outro. Enquanto Naruto executa seu Rasengan, flashes de todas as pessoas que o ajudaram e inspiraram ao longo de sua jornada invadem sua mente. Quando os ataques colidem intensamente, a batalha chega ao fim. Em um lugar que parecia estar além da vida, Sasuke e Naruto contemplaram os laços do passado e sentiram como se estivessem mortos. Relembraram a infância, quando ambos eram tratados como estranhos e desprezados pela vila. Ao despertarem, descobriram que haviam perdido um braço. Mas naquele instante de fragilidade e compreensão mútua, Sasuke reconheceu que Naruto jamais desistiria dele. Pela primeira vez, chorou sinceramente. Aquelas lágrimas não vinham da raiva nem da tristeza, mas da libertação. O fardo do ódio finalmente havia sido deixado para trás. Ao longo da história, Naruto foi mais do que um rival para Sasuke. Foi o único que mesmo diante das traições, ameaças e perdas, nunca desistiu dele. Enquanto todos o viam como inimigo, Naruto o enxergava como alguém perdido na dor, alguém que precisava ser salvo, não derrotado. Sasuke, por sua vez, passou boa parte da vida rejeitando qualquer vínculo emocional. Carregava uma frieza que acreditava necessária para alcançar seu objetivo, mas, no fundo, sabia que Naruto era a âncora que o mantinha ligado ao que ainda havia de humano em si. Quando tentou cortar todos os laços, percebeu tarde demais que havia um que não podia ser rompido. A persistência de Naruto não foi apenas obstinação, mas a prova de que laços verdadeiros são inquebrantáveis. No dia seguinte, Sakura e Kakashi encontraram os dois. Ela os tratou e Sasuke, exausto, pediu desculpas com sinceridade. Ela chorou e o perdoou. Juntos novamente, Naruto e Sasuke desfizeram o Genjutsu global. Depois da guerra, Sasuke ficou em custódia até Kakashi, o novo Hokage, conceder o perdão oficial, considerando que ele foi essencial para derrubar o Tsukuyomi infinito. Sasuke decidiu viajar pelo mundo para reparar seus erros. Sakura quis acompanhá-lo, mas ele pediu que ficasse, prometendo voltar. Ao partir, cruzou com Naruto, que devolveu sua bandana antiga. Sasuke agradeceu em silêncio. Com o tempo, Sasuke e Sakura se casaram e tiveram Sarada. Porém, ele quase não ficou com a filha, já que partiu em missões secretas ao descobrir sinais de que os Zetsus brancos de Kaguya eram só a superfície de algo muito maior. Passou anos viajando entre dimensões para garantir a paz do mundo onde Sarada crescia. Numa dessas jornadas, foi atacado por um garoto com Sharingan, que fugiu logo em seguida. Sasuke avisou Naruto. O Hokage decidiu investigar pessoalmente. Sarada, ansiosa para ver o pai depois de tanto tempo, acabou se frustrando quando Sasuke não a reconheceu de primeira. Ele ainda repreendeu Naruto por levar uma criança para uma missão desse nível. Sarada defendeu o sétimo e explicou que só veio para ver o pai e entender onde ele tinha estado e se era mesmo filha de Sakura. Sasuke ignorou suas dúvidas, deixando-a magoada. Pouco depois, o inimigo do Sharingan atacou de novo. Sarada por pouco não morreu, mas Sasuke entrou na frente sem hesitar. Sakura chegou logo depois e derrotou o invasor com um golpe. Ela pediu desculpas por não ter explicado melhor para a filha sobre a missão do pai, mas Sasuke disse que a culpa era dele. O momento, porém, acabou interrompido quando o inimigo sequestrou Sakura e levou para outra dimensão. Sasuke reuniu informações com os outros e liderou o resgate. A família lutou unida pela primeira vez e venceu. Depois disso, Sarada perguntou se Sasuke realmente amava Sakura. Ele respondeu mostrando que a existência dela já era a prova. Sarada chorou, aliviada. Por um curto período, Sasuke ficou em casa, tirou sua primeira foto de família de verdade. Quando precisou partir novamente, abraçou Sarada com firmeza. Ela perguntou quando ele voltaria. Ele tocou sua testa, num gesto antigo, e prometeu retornar. Algum tempo depois, durante uma missão de reconhecimento em uma área isolada, Sasuke foi emboscado por dois membros do clã Otsutsuki que caçavam pistas sobre Kaguya. O ataque quase o matou, mas ele escapou graças à experiência acumulada vagando entre dimensões. Voltou a Konoha para avisar o Hokage, levando um pergaminho encontrado no castelo da deusa Coelho. Encontrou um garoto loiro com energia elétrica no olhar. Bastou um instante para perceber que era filho de Naruto. Viu nele a mesma inquietação que o Hokage tinha na juventude, mas percebeu que Boruto ainda não entendia completamente o peso do nome que carregava. Mesmo assim, Sasuke o acolheu como discípulo, ajudando-o a compreender o valor do próprio pai. Quando os exames Chunin começaram, a paz se rompeu, os mesmos Otsutsuki apareceram diante de todos. O ataque foi tão brutal que Naruto liberou todo o poder da Kyuubi para proteger a multidão, sacrificando-se e sendo levado pelos invasores. Sasuke assumiu a liderança do resgate e levou Boruto
Naruto com ele para que o garoto entendesse o que era lutar ao lado do próprio pai. Usou o Rinnegan para abrir um portal e partiram diretamente para a dimensão dos inimigos. Ali, Sasuke e Naruto lutaram juntos como nos tempos de guerra, se movendo com uma afinidade quase instintiva. Mesmo assim, Momoshiki resistiu. Sasuke então colocou em ação sua estratégia escondida, usou Boruto como peça surpresa. O ataque inesperado do garoto abriu a brecha decisiva. Derrotaram Momoshiki, mas o preço foi o karma marcado no corpo de Boruto. Com o tempo, Sasuke se tornou o principal agente secreto da vila, investigando a organização Kara. Quando o líder do grupo tentou recuperar Kawaki, que Konoha havia acolhido, Sasuke lutou ao lado de Naruto em outra dimensão. Logo perceberam que Jijin não era um inimigo comum. Ele deixou os dois encurralados e quase os selou para sempre. Sasuke tomou uma decisão amarga, fugiu para alertar a vila, mesmo que isso significasse abandonar Naruto por um momento. Acreditava que, com estratégia, poderia salvá-lo depois. O que ele não esperava era que o novo time 7 resgatasse Naruto antes. Sarada contou a verdade, só conseguiram porque Momoshiki tomou o controle de Boruto. Sasuke entendeu que o karma era uma bomba relógio plantada no garoto desde o primeiro confronto, e começou a criar contramedidas para quando Jijin aparecesse de novo em busca de Kawaki. Com a ajuda de Amado, traidor da Kara, descobriram que Jigen era só um recipiente deteriorado de um Otsutsuki tentando renascer, e Shiki, que já estava no limite do corpo. Quando o inimigo atacou Konoha, Sasuke apostou tudo e criou um plano envolvendo Boruto novamente. Boruto levou Ishiki para outra dimensão para evitar que a vila fosse destruída. O plano não era vencer, era fazê-lo gastar o tempo restante de vida. Funcionou, Ishiki morreu pressionado pelo próprio limite. Mas, no final, Momoshiki assumiu Boruto outra vez e destruiu o Rinnegan de Sasuke sem aviso. O golpe o deixou permanentemente cego do olho esquerdo. Mesmo ferido, Sasuke lutou até o garoto recuperar o controle. Depois da crise, Sasuke chamou Naruto de lado e admitiu, com a frieza de quem carrega o mundo nas costas, que estava preparado para tirar a vida de Boruto caso Momoshiki tentasse dominá-lo de novo. Era uma promessa que havia feito ao próprio garoto. Naruto rejeitou a ideia e se agarrou à possibilidade de salvá-lo, e graças à ajuda de Amado, conseguiram desacelerar o avanço do karma. Mas o mundo ninja não ficou totalmente em paz. Ishiki deixou Code, um seguidor fanático, como sucessor. Code despertou Eide e Daimon, seres com poderes inexplicáveis. A tensão cresceu até Kawaki, desesperado para proteger Naruto, decidir que Boruto era um risco grande demais. Usou o próprio karma para selar Naruto e Hinata em outra dimensão e prometeu eliminar Boruto, já que os dois jamais permitiriam isso. Apaixonada por Kawaki, Eida distorceu a memória do mundo inteiro, reescrevendo a realidade. Agora todos acreditavam que Kawaki era o filho legítimo de Naruto, e Boruto, o traidor que destruiu a família do Hokage. Com a mente alterada, Sasuke foi atrás de Boruto para capturá-lo, mas, nesse momento, Sarada, uma das poucas não afetadas, despertou seu Mangekyou Sharingan diante dele e implorou para que confiasse nela, pediu que salvasse Boruto. Sasuke sentiu a convicção na voz da filha e, mesmo sem compreender totalmente o que estava acontecendo, acreditou, ajudou Boruto a fugir e se tornou, junto dele, o maior alvo de Konoha. Enquanto isso, Code libertou Juba e o dividiu em incontáveis criaturas que evoluíam rapidamente. Em um dos ataques, Boruto ainda não tinha força suficiente para lidar com aquilo. Sasuke avançou sem pensar duas vezes para protegê-lo, mas esse ato custou caro. As criaturas o capturaram e o transformaram em um núcleo vivo para acelerar a própria evolução, cristalizando-o como uma nova árvore divina. Uma cópia distorcida dele, chamada Hidari, passou a vagar pelo mundo carregando seus traços, mas sem nada da sua humanidade. Fala rapaziada, Naruto Brasil na área. Quer ajudar o canal? Você pode fazer uma doação via Super Thanks ou simplesmente deixar o like e se inscrever.